Eu e minha namorada estávamos em uma viagem romântica na Itália depois de alguns meses de distanciamento emocional devido ao trabalho. Então, nos últimos dias, ela de repente quis ficar sem mim para se encontrar, apesar dos planos que tínhamos. Então, cortei o apoio financeiro e fui embora. Aqui está a história. Eu e minha namorada, Jay, vamos chamá-la assim, estávamos juntos há 2 anos antes que o turbilhão do meu trabalho atual começasse. A vida com Jay era como algo saído de um filme feliz. Nos conhecemos em um churrasco de amigos e nos conectamos instantaneamente. Ela tinha uma risada fácil e um jeito de ver o lado engraçado de tudo, o que tornava cada dia mais brilhante. Passávamos incontáveis noites caminhando no parque, cozinhando juntos ou maratonando séries. Éramos aquele casal sempre de mãos dadas, sempre planejando a próxima aventura. Naquela época, meu trabalho era estável, previsível, das 9 às 5, então eu sempre tinha tempo para nós. Mas, conforme as coisas no trabalho aceleraram, comigo assumindo um papel mais exigente, nossa dinâmica começou a mudar. No início, foi sutil, e um jantar perdido aqui, planos cancelados ali. Eu me convencia de que era apenas uma fase corrida, que eu recuperaria o controle da minha agenda. Jay também era compreensiva, sempre dizendo que entendia, que o trabalho era importante. Mas, por mais que ela tentasse ser solidária, eu percebia que isso a afetava. Os últimos 2 meses destacaram o quanto as coisas ficaram tensas. Minha nova rotina significava mais noites trabalhando até tarde, ligações inesperadas no fim de semana e e-mails constantes de casa. Nos víamos menos, e quando nos víamos, o cansaço e o estresse eram palpáveis. O que costumava ser nosso tempo de relaxamento virou refeições breves e muitas vezes silenciosas, com os dois grudados no celular. A intimidade que antes era tão natural agora parecia algo que precisávamos agendar, como mais uma tarefa na lista. Essas mudanças criaram ressentimentos. Jay, antes tão descontraída e alegre, agora se irritava com coisas pequenas, como esquecer de comprar leite ou deixar uma toalha molhada na cama. Brigávamos por trivialidades, mas sempre havia um clima pesado no ar, sobre tempo, sobre negligência. Não tivemos uma grande briga, nada tão dramático, mas havia uma sensação constante de estarmos nos afastando, como se estivéssemos perdendo o que nos fazia ser a nós. Percebendo o impacto que meu novo trabalho estava tendo em Jay e em mim, eu sabia que algo precisava mudar. Eu via o cansaço nos olhos dela, o sorriso que não chegava tão longe quanto antes. Era como assistir a uma pintura vibrante perdendo suas cores. A culpa me consumia, um lembrete constante de que eu não estava lá para ela como deveria. Ela nunca reclamava muito, mas o amor não precisa de palavras para mostrar quando algo está errado. Decidi planejar uma viagem, algo grandioso, um gesto para mostrar a Jay o quanto ela significava para mim e, talvez, salvar o que restava da nossa conexão que antes era tão fácil. A Itália parecia a fuga perfeita, com suas paisagens românticas, história rica e a promessa de comida deliciosa. Era um lugar que Jay havia mencionado querer visitar nos nossos dias mais leves. Eu imaginava nós dois caminhando pelas ruas de Roma, andando de gôndola em Veneza e tomando vinho sob o sol da Toscana, recuperando a magia que havíamos perdido para a rotina e as desculpas dadas tarde da noite. Cuidei de todos os preparativos secretamente, reservando voos e escolhendo os hotéis mais aconchegantes, buscando uma experiência tranquila e sem estresse. Quando finalmente contei a Jay sobre a viagem, a surpresa acendeu uma centelha nela que eu não via há meses. A essência da Itália permeou cada momento da nossa viagem, e cada dia parecia oferecer uma nova aventura, uma nova chance de diminuir a distância que se formou entre nós. Uma noite em Veneza se destaca vividamente na minha memória. Tínhamos reservado um pequeno barco para nos levar pelos canais ao anoitecer. O sol poente lançava um brilho dourado sobre os prédios antigos, e a água refletia o céu, transformando tudo ao nosso redor em um quadro de tons laranjas e rosados. O barqueiro nos conduzia habilmente sob pontes baixas e ao lado de prédios coloridos e inclinados. Jay e eu estávamos sentados próximos, de mãos dadas, com os sons de conversas distantes e o leve bater da água contra o barco preenchendo o ar.
Havia uma paz naquele momento, uma tranquilidade que eu não sentia há meses. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, e parecia que éramos as únicas duas pessoas no mundo. Outro momento marcante foi nosso jantar romântico em um pequeno restaurante em Roma, escondido em um beco estreito com paredes cobertas de era. O restaurante foi uma descoberta da Jay, um lugar que ela tinha lido em um blog de viagens. Jantamos ao ar livre, sob luzinhas penduradas, com o ambiente animado pelo murmúrio dos outros clientes e o tilintar de copos. Nos deliciamos com uma massa fresca regada com molho de trufa, divina, acompanhada de um vinho tinto local recomendado pelo garçom. Os olhos de Jay brilhavam sob as luzes enquanto conversávamos sobre planos para o futuro, lugares que ainda queríamos conhecer e sobre recomeçar quando voltássemos para casa. Por algumas horas, parecia que tínhamos recuperado a magia dos nossos primeiros dias juntos, rindo e compartilhando histórias com uma facilidade que eu sentia muita falta. Esses momentos, tão cheios de promessas e redescobertas, tornaram a mudança repentina no nosso último dia ainda mais chocante. Quando estávamos naquele penhasco em Nápoles, com o vasto mar azul se estendendo à nossa frente, eu não conseguia deixar de sentir que a cena pitoresca estava nos zombando, apresentando um contraste gritante com o turbilhão que se desenrolava entre nós. A vida de alguém não pode ser assim, pensei. Foi então que ela soltou a bomba e, do nada, Jay me disse que precisava de mais tempo na Itália sem mim. Ela disse que queria ficar mais para se encontrar e pensar no nosso relacionamento longe de mim. Eu fiquei chocado. Não houve preparação, nenhuma conversa sobre ela se sentir pressionada ou infeliz, nada assim. Até aquele momento, eu achava que estávamos nos curando, melhorando, encontrando nosso caminho de volta um para o outro. Mas suas palavras deixaram claro que ela se sentia diferente. Ela não tinha planejado isso comigo, nem mesmo dado algum sinal de que precisava de espaço até aquele instante. Parecia uma traição não só dos planos que fizemos juntos, mas do progresso que eu achava que estávamos tendo. Senti uma mistura de emoções e raiva, confusão, mas principalmente uma tristeza profunda e inquietante. Lá estava eu, pensando que estávamos consertando nosso relacionamento, enquanto ela aparentemente ainda questionava tudo sobre nós. A ideia de deixá-la lá, em um país estrangeiro, me perturbava, mas também a sensação de ser tão inesperadamente rejeitado. Era para ser nossa viagem, nosso tempo para nos reconectar, e agora estava terminando com ela escolhendo ficar para trás, continuando sem mim. Isso não era apenas um pequeno obstáculo, parecia uma mudança sísmica no que eu imaginava que seria nosso futuro. A conversa escalou rapidamente depois da bomba que ela soltou. Lá estávamos, naquele penhasco em Nápoles, com o ar salgado misturado à tensão entre nós. Eu lutava para manter a compostura. Precisava responder, dizer algo, porque o silêncio seria apenas aceitação e concordância com o plano repentino dela sem nenhuma consideração pelo que significava para nós dois. Então, com a maior calma que consegui reunir, abordei o lado financeiro da decisão dela, uma decisão que ela tomou sozinha, mas que afetaria os dois. Jay, comecei, tentando manter minha voz firme, eu quero te apoiar em encontrar o que você está procurando, mas se isso é algo que você precisa fazer sozinha, então acho que é justo que você assuma a responsabilidade financeira também. Expliquei que a viagem, como planejada, era algo que eu poderia bancar, mas estendê-la estava além do que eu havia previsto. Conforme a voz de Jay ficava mais alta contra o cenário do penhasco, suas palavras cortavam o murmúrio suave das ondas abaixo. A tensão era palpável, e suas acusações doíam profundamente. Como você pode simplesmente me cortar assim? Isso é como você mostra seu amor. Usando dinheiro contra mim? Seus olhos, normalmente tão calorosos e convidativos, agora brilhavam com uma mistura de frustração e desespero. Eu tentava manter minhas emoções sob controle, responder sem piorar a situação. Jay, isso não é sobre dinheiro, respondi, minha voz firme, mas cheia de emoção. É sobre nós, sobre compromisso. Quando você diz que precisa ficar mais tempo sem mim, parece que há algo mais, algo que você não está dizendo. A acusação doía. Isso não era sobre dinheiro, não realmente. Era sobre limites, respeito pelas decisões que deveríamos tomar juntos.
Essa viagem era para ser um gesto de reconciliação, não um caminho para uma decisão unilateral que me deixaria sobrecarregado financeiramente e emocionalmente. Ela desviou o olhar, seus olhos percorrendo o horizonte. Eu podia ver os pensamentos girando em sua mente, lutando com as implicações de seus desejos versus as realidades do nosso relacionamento. O ar entre nós estava pesado, carregado de coisas não ditas e emoções não resolvidas. Respirei fundo, tentando ler nas entrelinhas o que ela não estava dizendo. A ideia de ela precisar de tempo sozinha ali, agora, parecia indicar algo além de apenas uma busca por si mesma. Jay, você está me contando tudo? Perguntei gentilmente, esperando puxar o que realmente estava em sua mente. Terminamos a conversa sem resolução, o problema pairando sobre nós como uma nuvem escura. Ela estava magoada, sentindo-se não apoiada em seu momento de busca por independência. Eu estava confuso e chateado, me sentindo como parceiro deixado segurando as pontas enquanto ela buscava algo que eu não poderia dar. Naqueles penhascos, passamos nossa última noite na Itália em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, imaginando qual seria o próximo passo para um relacionamento que acabará de enfrentar um de seus testes mais difíceis. Quando voltei da Itália, a tensão entre eu e Jay não havia diminuído, mas a adição das opiniões dos nossos amigos só aumentou o estresse. Tudo começou com alguns comentários casuais durante uma chamada de vídeo em grupo, quando um dos nossos amigos em comum, Mark, mencionou ter ouvido sobre o nosso pequeno desentendimento na Itália. A escolha de palavras pareceu minimizar a situação, e a discussão rapidamente saiu do controle. Cara, você deixou ela encalhada na Itália? Isso foi pesado, disse Mark, balançando a cabeça, seu tom mais acusatório do que preocupado. Outra amiga, Lisa, acrescentou. Eu entendo que você esteja chateado, mas cortar o apoio financeiro parece um pouco extremo. As palavras doíam. Essas eram pessoas que nos conheciam bem, que sabiam da nossa dinâmica e das lutas que tínhamos enfrentado ultimamente. Mesmo assim, parecia que só viam a situação de um lado, o lado da Jay. Eles não estavam lá para ver a confusão e a dor nos meus olhos quando ela disse que queria ficar para trás. Não sentiram o peso da traição que eu senti quando meus esforços para consertar nosso relacionamento foram recebidos com um pedido repentino de espaço e independência. Tentei explicar meu lado, contar como fui pego de surpresa, como havíamos planejado essa viagem juntos como um casal e como a decisão repentina dela parecia um passo para longe de tudo que estávamos tentando reconstruir. Não é sobre o dinheiro, insisti. É sobre ser deixado de fora de uma decisão importante que afeta nós dois. É sobre me sentir não como um parceiro, mas como um provedor que pode ser ligado e desligado. Mas a conversa não foi adiante. Eles pareciam já ter formado suas opiniões, e quanto mais eu tentava justificar minha posição, mais defensivo eu soava, o que só parecia validar as críticas deles. A chamada terminou com um silêncio pesado, e eu me senti isolado não só da Jay, mas também dos meus amigos. Essa divisão me fez questionar muitas coisas, não apenas meu relacionamento com Jay, mas também minhas amizades. Parecia que eles estavam rápidos em julgar sem entender toda a complexidade da situação. Ou, talvez, eu me perguntava, eu não havia conseguido comunicar a profundidade dos meus sentimentos de forma eficaz. De qualquer forma, me senti encurralado e incompreendido, preso entre defender meus limites e parecer insensível para pessoas cujas opiniões importavam para mim. Era um equilíbrio precário tentar manter minha posição enquanto navegava na desaprovação de amigos em quem eu já havia confiado. Atualização. Uau, não acredito que minha situação chamou tanta atenção de vocês. Bem, obrigado por todos os conselhos. Um mês se arrastou desde que Jay decidiu prolongar sua estadia na Itália, uma decisão que esticou o tecido do nosso relacionamento até o limite. As semanas foram marcadas por trocas de mensagens tensas, breves, frias, às vezes, com dias de intervalo. Eu esperava que a distância trouxesse alguma perspectiva, talvez suavizasse os conflitos que havíamos deixado em banho-maria. No entanto, conforme a volta dela se aproximava, um nó de ansiedade crescia dentro de mim, apertando a cada dia que passava. Ela não ligou para avisar que estava voltando.
Eu simplesmente ouvi a chave girar na fechadura do nosso apartamento, um som que antes era reconfortante, mas que agora soou como um acorde de apreensão. Quando ela entrou, o ar mudou pesado com o peso de mágoas não ditas e frustrações acumuladas. Ela parecia diferente e cansada, sim, mas também com o queixo firme, como se tivesse vestido uma armadura durante seu tempo fora. A porta mal havia fechado quando a tempestade começou. Como você pode simplesmente me cortar assim? A voz de Jay era afiada, suas palavras perfurando o ar tenso. Suas malas caíram no chão com um baque, ecoando a queda pesada do meu coração. Eu não a tinha cortado financeiramente sem aviso. Eu havia dito a ela, durante nossa última conversa dolorosa em Nápoles, que se ela escolhesse ficar mais tempo, teria que se virar sozinha. Mas parecia que ela ou não havia entendido ou decidiu reinterpretar os fatos. Eu não te cortei, Jay, respondi, tentando manter meu tom calmo, apesar da maré de emoções subindo. Eu disse que, se você decidisse ficar mais tempo, teria que se virar sem meu apoio financeiro. Você fez essa escolha, não eu. Você me deixou encalhada em um país estrangeiro. Ela exclamou, seu rosto rubro de raiva no momento em que me viu. A acusação foi como um tapa dura e infundada. Foi o estupim depois de semanas de tensão acumulada e incerteza. Eu não te deixei encalhada, Jay. Você escolheu ficar. Nós tínhamos uma passagem de volta já marcada, retruquei, minha voz subindo para acompanhar a dela. Eu me senti traído não apenas pela decisão dela de estender a estadia sem discutir comigo, mas agora também por ela distorcer os fatos. Era como se os planos cuidados que eu havia feito para nos reconectar tivessem sido esquecidos, descartados como uma verdade inconveniente. A discussão escalou rapidamente. Jay andava de um lado para o outro na sala, cada passo ecoando sua frustração crescente. Você poderia ter me apoiado, entendido que eu precisava de mais tempo. Ela argumentou, erguendo as mãos em exasperação. E você poderia ter conversado comigo sobre isso, Jay. Comunicação é uma via de mão dupla. Revidei. O abismo entre nossas perspectivas parecia intransponível. Eu havia imaginado nossa discussão como uma chance de expor nossas mágoas e buscar entendimento, talvez até encontrar uma maneira de consertar o estrago entre nós. Em vez disso, virou um jogo de acusações e mágoas. Conforme discutíamos, a dor ficou palpável, enchendo o espaço entre nós com palavras e silêncios igualmente pesados. A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando a cada momento de desentendimento. Eu via o cansaço nos olhos dela, refletindo o meu próprio. Era exaustivo essa dança de teimosia e orgulho e doía mais porque era com Jay, a pessoa com quem eu já estive tão em sintonia. Finalmente, sem que nenhum de nós cedesse, Jay pegou sua bolsa e chaves. Não consigo fazer isso agora, ela disse, sua voz falhando levemente. Preciso de um tempo para pensar. Longe daqui. Sem outra palavra, ela saiu do apartamento para ficar com uma amiga. A porta fechou com um baque, marcando a distância física e emocional agora totalmente imposta entre nós. As semanas seguintes. As semanas após a saída de Jay do nosso apartamento foram um turbilhão de confusão e melancolia. Eu tentava me manter ocupado, mergulhando no trabalho e evitando nossos amigos em comum o máximo possível, não pronto para encarar as perguntas ou os olhares de pena. Foi durante uma dessas noites longas, saindo do escritório mais tarde do que o normal, que esbarrei no Ben, um amigo próximo que sempre foi mais como um irmão para mim. Ei, cara, ele me cumprimentou, sua expressão tensa, como se estivesse lutando com algo que não tinha certeza se deveria dizer. Decidimos tomar um café, nos encontrando em um lugar quase vazio, prestes a fechar. O zumbido baixo dos poucos clientes restantes dava uma sensação de privacidade. Ben hesitou, mexendo devagar no café. Olha, eu não ia dizer nada no começo. Pensei que não era da minha conta, e talvez não seja, mas, ele parou, olhando para mim com uma expressão séria. Ouvi da Eli e ela é próxima de uma amiga da Jay. Sabe que a Jay. Bem,
Ela pegou um bom dinheiro emprestado de amigos e parentes quando estava na Itália? Um nó se formou no meu estômago. Pegou o dinheiro emprestado? A Jay que eu conhecia era financeiramente prudente, quase excessivamente. Ben continuou. É. E tem mais. Disseram que ela festejou muito por lá, ficou bem animada. Ele fez uma pausa, o peso das próximas palavras pairando entre nós. E ela conheceu alguém. Algo aconteceu, e agora ela está de volta aqui. E está grávida. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Grávida? Minha mente acelerou, tentando juntar os pedaços dessa nova realidade chocante. Mas Ben não havia terminado. Tem conversas de que ela está planejando fazer um escândalo, dizer que o filho é seu para você assumir a responsabilidade. Fiquei em silêncio, atordoado. O café na minha frente esfriava. Parecia surreal, como um enredo de uma novela dramática que Jay e eu costumávamos assistir e criticar por ser exagerada. Mas isso era real e estava acontecendo comigo. Por que ela faria isso? Perguntei finalmente, minha voz uma mistura de incredulidade e raiva. Não sei, cara, Ben respondeu, balançando a cabeça. Talvez esteja desesperada. Talvez não esteja pensando direito. Mas achei que você deveria saber de alguém que se importa com você. Agradeci a Ben, minha mente um furacão de emoções enquanto saía do café. O ar noturno parecia mais frio enquanto eu caminhava para casa, as ruas vazias ecoando com o som dos meus passos solitários. Traição. Confusão. Dor. Tudo estava lá, construindo uma tempestade dentro de mim. O que eu faria? Como confrontaria Jay sobre isso? A confiança que havíamos construído ao longo de anos parecia desmoronar em um instante, deixando-me no meio dos escombros do nosso passado compartilhado e de um futuro incerto e possivelmente contencioso. A busca pela verdade. Os dias após minha conversa com Ben foram um borrão de noites sem dormir e dias distraídos. A semente da dúvida que ele plantou cresceu em um emaranhado de suspeitas e incertezas. Jay estava realmente planejando me trair tão profundamente? Ou isso era algum tipo de mal-entendido? Eu precisava de respostas e precisava delas antes que Jay pudesse fazer qualquer movimento. Comecei com nossos amigos em comum, trazendo o nome de Jay em conversas para medir suas reações. Eu conduzia o papo para o nosso relacionamento, observando atentamente qualquer sinal de desconforto ou evasão que sugerisse que eles sabiam mais do que estavam dizendo. Apesar dos meus esforços, nada substancial veio à tona. Era como se a história de Ben fosse um eco no vazio, deixando-me ainda mais isolado com minhas preocupações. Frustrado, mas não desencorajado, decidi abordar alguém que saberia a verdade, Sky, uma das melhores amigas de Jay. Ela sempre foi honesta comigo, nunca teve medo de dizer o que pensava. Se alguém me contaria a verdade, seria ela. Entrei em contato com Kai sob o pretexto de precisar de conselhos sobre como consertar as coisas com Jay, uma desculpa que não era totalmente falsa. Nos encontramos em um café pequeno, um daqueles lugares aconchegantes onde o burburinho ajuda a abrir o coração. Assim que nos sentamos, o papo casual rapidamente mudou quando eu aprofundei a questão. Kai, eu ouvi algumas coisas. E só quero entender o que está acontecendo com a Jay, comecei, minha voz firme, mas minhas mãos tremendo levemente. Observei o rosto de Kai mudar de preocupação amigável para uma cautela mais reservada. O que você ouviu? Ela perguntou, seu tom cauteloso, mas curioso. Hesitei, então decidi ser direto. Ouvi que Jay pode estar tentando me enganar, me fazer acreditar que sou responsável por uma situação da qual não participei. Que ela pode estar esperando um filho, mas as circunstâncias não são o que parecem. Kai ficou séria, seus olhos se fixaram em algo fora da janela, como se fosse mais fácil não me encarar naquele momento difícil. Jay está grávida, ela confirmou, sua voz baixa. E? Sim, ela conheceu alguém na Itália. Algo aconteceu entre eles, mas não durou. Meu coração afundou. Cada palavra era como uma facada.
Kai continuou. E tem mais uma coisa que você deveria saber. Depois que Jay descobriu a gravidez, ela entrou em pânico. Dada a situação, ela não sabia o que fazer. Então fez um teste de paternidade só para ter certeza, sabe? A voz de Kai estava calma, mas suas mãos mexiam no copo de café. Os resultados saíram. E você não é o pai. Ela ficou chocada, e... Bem, o italiano já sumiu. Kai fez uma pausa, me dando um momento para absorver a notícia. Minha última esperança de que a criança pudesse ser minha se dissipou. Ela está com muito medo. Não sabe o que fazer, e acho que, no desespero, ela pensou que talvez recorrer a você resolveria as coisas. Talvez ela achasse que o bebê poderia ser seu e que isso tornaria tudo mais fácil para ela. Kai parecia genuinamente angustiada por ter que me contar isso, sua lealdade a Jay em conflito com seu senso de justiça. Estou te contando isso porque acho que você merece saber a verdade completa. É uma bagunça, eu sei, mas Jay está realmente perdida sobre o que fazer. Ela mencionou querer sua ajuda não só financeira, mas emocional. Talvez na esperança de que isso pudesse reconciliar vocês. Kai olhou para mim, seus olhos cheios de empatia. Não é justo com você, e eu pensei que você deveria saber a verdade antes que as coisas avançassem. Recostei-me na cadeira, tentando processar tudo. A complexidade das ações de Jay, impulsionadas pelo medo e desespero, era avassaladora. Os resultados do teste de paternidade só adicionavam outra camada de traição e tristeza. Obrigado, Kai, por ser honesta comigo, disse finalmente, encontrando minha voz após um longo silêncio. Isso muda muita coisa. Preciso de um tempo para pensar em tudo sobre o que quero fazer e como lidar com isso sem piorar a situação para ninguém. Kai concordou. Claro. Leve o tempo que precisar. Se quiser conversar mais ou precisar de algo, estou aqui. Ao sair do café, o ar fresco pareceu afiado quando respirei fundo. As notícias não só esclareceram, mas também complicaram ainda mais a situação. Agora, mais do que nunca, era crucial pensar nos próximos passos com cuidado, especialmente pela criança inocente no meio disso tudo. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria confrontar Jay imediatamente, exigir explicações e ouvir seu lado da história, por mais doloroso que fosse. Outra parte queria recuar, processar a dor e me proteger de mais sofrimento. Todas as opções lógicas, buscar aconselhamento jurídico, me preparar para disputas, me distanciar de Jay pareciam frias e clínicas, tão distantes da turbulência emocional dentro de mim. Quando cheguei em casa, o sol já havia se posto, e a escuridão da noite parecia adequada, refletindo a incerteza do que estava por vir. A decisão do que fazer a seguir era assustadora em sua magnitude. O confronto final. Depois de 3 dias agonizando sobre tudo, decidi que era hora de encarar Jay. Eu precisava de clareza e fechamento, não importa o quão dolorosa fosse a conversa. Mandei uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar no mesmo café onde passávamos tantos domingos à tarde juntos. Era um lugar neutro, público, mas íntimo, apropriado para o tipo de conversa que precisávamos ter. Ela já estava lá quando cheguei, seus olhos vermelhos claramente havia chorado. Quando me sentei, o ar estava pesado com tudo que não havia sido dito. Eu sei de tudo, Jay, comecei, tentando manter a calma. Sei do cara na Itália, da gravidez, e do seu plano de me fazer acreditar que eu poderia ser o pai. Seu rosto se desfez. Eu estava tão confusa, ela conseguiu dizer, sua voz um sussurro. Pensei que, se você achasse que o bebê era seu, talvez pudéssemos voltar a ser como antes. A dor era palpável. Jay, não podemos voltar atrás. A confiança não funciona assim, respondi, sentindo uma mistura estranha de raiva e pena. E eu não posso simplesmente ignorar isso. É grande demais. Houve uma longa pausa, preenchida apenas pelo murmúrio dos outros clientes e pelo tilintar de xícaras. Finalmente, respirei fundo e continuei. Decidi que vou te ajudar a limpar suas dívidas da viagem.
É a última coisa que posso fazer por você, pelo amor e cuidado que ainda restam. Jay começou a chorar, seus ombros tremendo. Era difícil ver alguém que já foi tão importante para mim naquele estado. Mas depois disso, seguimos caminhos separados, acrescentei. É o melhor. Ajudá-la financeiramente foi uma decisão que tomei não só por pena, mas como uma forma de me libertar também da culpa, dos excessos e de um relacionamento que já estava irreparável. Por mais difícil que fosse, eu sabia que era o passo certo para não deixar que essa situação continuasse me prendendo. Quando me levantei para ir embora, a finalidade do momento se instalou. Jay foi uma parte significativa da minha vida, mas estava claro que aquele capítulo precisava terminar. Saindo do café, senti um peso sair dos meus ombros, uma tristeza aliviada, sabendo que esse era um fim necessário para nós dois seguirmos em frente. Reflexão final. Enquanto reflito sobre essa jornada que compartilhei com vocês, quero agradecer de coração a todos que comentaram e ofereceram apoio e conselhos. Suas palavras foram um farol em um momento turbulento, me guiando em momentos de dúvida e me encorajando quando o caminho parecia difícil. A sabedoria compartilhada nos comentários foi inestimável, não só me ajudando a tomar decisões informadas, mas também me confortando ao saber que não estava sozinho nessa luta. Muitos de vocês compartilharam suas próprias histórias, lembrando que os desafios da vida são universais, mas também nos unem em compreensão e solidariedade. Sou especialmente grato por aqueles que me lembraram de manter meus valores e abordar a situação com integridade e compaixão. Seus conselhos para proteger meu bem-estar emocional e buscar orientação profissional foram cruciais. Obrigado também pelos lembretes sobre autocuidado e pelo encorajamento para olhar para frente depois de escolhas difíceis. Essas mensagens me ajudaram a manter a perspectiva e focar na cura. Para todos que comentaram, seu apoio fez uma diferença real na minha vida nesse momento desafiador. Estou seguindo em frente com um renovado senso de propósito e esperança, fortalecido pela bondade e sabedoria dessa comunidade. Obrigado por fazerem parte da minha jornada. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor.